Chega mais, rubro-negros. Zenit paga a multa dos Gerson. E aí, o cara tá fora, pagou, já era, beleza. Obrigado e tchau, tchau. Eric Pulgar até 2 meses fora. Crédito de imagem ao canal da Raíssa Simplício. Eu confio nessa moça. Link abaixo na descrição. E ó, ela tem informação, viu? Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações para receber nosso material. Meta aquele dedo no like, porque ajuda demais a gente. Compartilha, comenta, dê sua opinião aí. E bora lá, possíveis 3 contratações. Carrascal mais 2. E o que você achou da participação do Mundial? Bora conferir tudo. E vamos que vamos. Vamos começar falando então sobre a saída do Gerson, né? Que será oficializada em breve. O Zenit já fez todos os trâmites, depositou a multa, né? A multa já está na conta do Flamengo. Agora restam apenas questões burocráticas para que o Flamengo se manifeste de forma oficial pela saída do meio-campista, do capitão da equipe. Nos últimos dias surgiu aí um interesse do Al Nassr, que é grande a possibilidade do Jorge Jesus ser confirmado como treinador do Al Nassr. Alguns colegas trouxeram até informação de que essa proposta teria mexido com o Gerson, enfim, mas o Zenit foi lá, fez o que tinha que fazer, o que estava acordado. Inclusive, a gente já tinha trazido aqui para vocês que estava tudo muito bem encaminhado entre Zenit, Gerson. O próprio Flamengo estava ciente de toda essa situação, mesmo pessoas de dentro do Flamengo falando que não. A verdade é uma só, estava todo mundo ciente disso, inclusive o Flamengo. Os dirigentes só não falaram sobre isso publicamente porque queriam preservar o jogador por conta da Copa do Mundo dos Clubes. Inclusive levaram o Gerson. O Gerson jogou muito bem. Para quem tinha dúvidas sobre o desempenho do Gerson, por ele já estar negociado com o Zenit. Negociado não, porque o Zenit pagou a multa, não fez negócio nenhum com o Flamengo. A negociação foi entre o staff do Gerson e o Zenit. Muita gente duvidava do Gerson, do desempenho dele, como seria esse desempenho dele, mas ele teve um excelente desempenho. Chego a dizer que contra o Bayern de Munique ele foi dos poucos que teve assim uma grande atuação, que a atuação salvou, fez um golaço durante o jogo, prendeu muita bola, enfim, mas está deixando o Flamengo capitão. É uma pena que durante toda a Copa do Mundo dos Clubes o Gerson não tenha falado com a imprensa, capitão da equipe, levava a faixa, não falou com a torcida durante toda a competição. Isso realmente é uma pena, mas é um grande jogador e vai continuar a carreira dele lá no Zenit da Rússia. Aí, vamos falar essa questão do mercado da bola do Flamengo, porque são 160 milhões de reais à vista, que já bateu na conta do Flamengo, tá? Pelo Gerson. E 151 milhões de reais pela participação na Copa do Mundo dos Clubes. Ou seja, grana não vai faltar para o Flamengo neste mercado da bola. A janela de transferências abre no dia 10 de julho e a informação que eu tenho é que o Flamengo está atrás, além do Carrascal, de mais 2 jogadores pelo menos. Um ponta e um atacante. Ah, Raíssa, por que um atacante? Bom, o Flamengo chegou à conclusão de que a contratação do Juninho não deu certo. Não é o jogador que enfim, o Flamengo precisa. Não sei nem se será, com todo respeito ao Juninho, não sei se ele vai estar no nível que o Flamengo precisa. Isso não é culpa dele de maneira nenhuma, mas há essa avaliação internamente de que o Flamengo precisa contratar pelo menos mais um atacante e mais um ponta. Ah, mas tá cheio de ponta, mas tem essa avaliação interna e o Flamengo está no mercado da bola em busca dessas opções. Vou repetir, dinheiro não vai faltar, porque o Flamengo ganhou uma bolada pela participação na Copa do Mundo dos Clubes, ganhou uma bolada à vista do Zenit em relação ao Gerson. Então, na parte financeira, vai ter fôlego para buscar esses reforços. Jorge Carrascal, informação que eu tenho que agora o Flamengo vai acelerar para tentar fechar todas as pontas e trazer aí em breve o Jorge Carrascal. É um nome que o Flamengo enxerga, que o José Boto enxerga como o nome ideal para substituir o Arrascaeta, para revezar com o Arrascaeta, para ser o jogador que, no futuro, possa até ocupar a posição
reposição do Arrascaeta. Essa é a avaliação do José Botto, diretor técnico do Flamengo. É ele o responsável por todas as contratações, né? Inclusive, agora ele vai estar conduzindo o Flamengo neste mercado da bola em busca de reforços. Tem a situação do Wesley também pra gente trazer aqui pra vocês. Já vou falar sobre essa situação do Wesley. Mas em relação a essa questão financeira de fôlego, é isso. O Flamengo tem fôlego para ir no mercado e buscar reforços. O Wesley, vamos falar um pouco da situação do Wesley, porque o Wesley vem sendo sondado aí, enfim, por vários clubes, muitos clubes demonstrando interesse, mas está faltando aquela proposta firme na mesa do Flamengo. Inicialmente, o Flamengo estipulou de 30 a 35 milhões de euros para negociar o Wesley e não chegou nenhuma oferta nesses valores, tá? A maior oferta até agora foi uma oferta do próprio Zenit de 25 milhões de euros pelo Wesley. Então, assim, depois dessa participação agora na Copa do Mundo dos Clubes, a diretoria está esperando equipes que demonstraram interesse formalizar ofertas. Aí é uma opinião minha agora, tá? Eu tenho a opinião de que vai ser difícil chegar nesses valores de 35 milhões de euros pelo Wesley, tá? Eu acho que vai conseguir chegar a 20, 25, 35 eu acho difícil, mas, né, enfim, o mercado é quem vai dizer realmente os valores do Wesley, mas, enfim, existem conversas, existem possibilidades, mas isso já vem existindo há bastante tempo, né? Vários e vários meses, conversas, e nada dessa oferta concreta de 30 a 35 milhões de euros na mesa do Flamengo. Vamos ver nos próximos dias. Eric Pulgar, preocupação grande em relação a Eric Pulgar, ele que chegou no Rio de Janeiro, desembarcou de cadeira de rodas, ele fará novos exames para entender como é que está a situação dele. Existe a possibilidade que ele precise passar por cirurgia, a cirurgia não está descartada, por isso esse novo exame será feito, e aí a gente vai entender quanto tempo que ele vai ficar fora, mas pelo menos uns 2 meses aí o Eric Pulgar deve estar fora de combate. Então a preocupação para o Flamengo, para correr atrás de repente um jogador na posição, o Jorginho é esse cara, como é que tá a situação física do De La Cruz. O De La Cruz é uma incógnita fisicamente, porque assim, na teoria o Jorginho é primeiro volante, na teoria e na prática, né? Então assim, o Jorginho assume a posição do Eric Pulgar, mas quem é que joga ali com o Jorginho? Não vai ter o Gerson, o De La Cruz tem todos esses problemas físicos, aí o Flamengo vai ter de opção ali o Everton Araújo e o Alan. Eu não descarto a diretoria ir no mercado e de repente trazer um jogador para a posição, tá? Não descarto, isso pode acontecer. Lembrando que o Flamengo tem aí pela frente desafios importantes. Tem a sequência do Campeonato Brasileiro, tem a Copa Libertadores, então são jogos muito importantes e o Flamengo não pode deixar o nível cair, tá? Então, olho nessa situação do Eric Pulgar, quero saber de vocês, o que vocês fariam, se vocês contratariam um jogador para a posição ou dá para aguentar aí de repente 2 a 3 meses sem o Eric Pulgar. Deixa aqui nos comentários as respostas de vocês. E agora eu queria falar com vocês sobre outro assunto também, tá? Um assunto importante, que é essa participação do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes. Eu acho que com gosto amargo para todo mundo, não pela derrota em si para o Bayern de Munique, mas pelo contexto todo. Por exemplo, o Al Hilal foi lá e eliminou o Manchester City. O Fluminense foi lá e eliminou a Inter de Milão. Ah, a Inter de Milão não é do nível do Bayern. Não é. Concordo, tá no nível abaixo, mas o Fluminense também não é do nível do elenco do Flamengo, concordo? Tá no nível abaixo também. Ah, mas e aí o Manchester City? O Manchester City era dado como enorme potência, foi eliminado pelo Al Hilal, que é uma grande potência também, tem grandes jogadores, tem um grande treinador que é o Inzaghi, jogou bola contra o Manchester City, atacou as dificuldades do Manchester City, conseguiu a classificação. E aí, gente,
tudo pode acontecer daqui pra frente. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a gente vai precisar fazer uma análise mais complexa da participação do Flamengo nessa Copa do Mundo dos Clubes, que talvez não tenha sido tão positiva assim, né? Se a gente olhar para o contexto geral, tá? Bom, o vídeo é isso aí. Gerson já tá fora. Beleza. Pagou, já era. Ninguém é maior, ou melhor, nenhum jogador é maior do que o Flamengo. Foi acordado? 25 milhões? Pagou? Beleza. Obrigado até aqui. Fez um P de um golaço lá no Mundial de Clubes. Parabéns, obrigado. E bye bye. Chorar pra quê, cara? Pô, já passou muitos jogadores maiores e a gente soube lidar com essa situação. Pô, beleza. E agora o Flamengo vai no mercado. Caramba, 3 jogadores. O Carrascal, então, o Jorge Carrascal tá na mira mesmo, vai ser concretizado? Boa, porque o Arrascaeta tá precisando, viu? Porque é muita coisa pra ele. É tão tal que o Felipe joga ele mais na frente, por isso que ele tá fazendo muito gol, que ele tá muito mais na frente. Aquele cara ali, no meio, que resolve, domina a bola, gira e vai pro 1 contra 1, a gente tá precisando mesmo, e tem que ser um cara assim. Eu acho que faltou um carinha no nosso time aí, no Flamengo, pra chamar a responsa lá contra o Bayern. Todo mundo era só pegar a bola, toque, é o certo. Ele foi treinado para quê? Mas tinha que ter um que chamasse a responsa, que no 1 contra 1 ia para cima, driblasse e passasse, para chamar mais outra marcação, chamar outra e deixar alguém sozinho e ele aliviar no cara, ou do tipo assim, cara. Mas, boa, 3. Vamos ver como é que vem esses 3, que além do Carrascal, 2, essa é a incógnita. Boa, Raíssa Simplício, eu confio nela. Se ela tá falando e o Boto trabalhando, né? É agora que a gente vê o Boto trabalhando, vê o trabalho dele. Vamos ver como é que até agora ele fica por trás nos bastidores. Você viu o serviço dele agora, na contratação. E o Wesley, né, cara? O Wesley, ele tava tão bem, cara. Naquele momento que ele tava jogando demais, a visão do mundo pra ele tava tão grande. Agora, eu não sei o que aconteceu depois que o Varela começou a jogar na ponta dele, jogar até melhor do que ele no lugar dele. E no Mundial deu aquele erro, caiu pra caramba, né? Eu me lembro que o Felipe falou, né, deu na coletiva, que depois do Mundial ele jogaria no time que ele quisesse. E não chegou nem tanta proposta assim, né, pro cara. Mas vai dar certo, mano. Qualquer coisa fica no Mengão. O Mengão é o melhor lugar do mundo, não tem outro. Se vir uma proposta, beleza. Se não, pô, você tá vivendo um sonho de tanta gente, velho, que queria tá aí e você já tá. Se queixar pra quê? Eric Pulgar, cara, Eric Pulgar, mano, aquele jogo não era o Eric Pulgar, cara. Tem dia, eu entendo ele, tem dia que você nada dá certo. O Eric Pulgar, ele deu azar, ele tirou uma bola pro Arrascaeta ali, não é culpa dele, mas eu acho que não deveria ter saído do Arrascaeta, assim, metia pra lateral, sei lá, mas enfim, o Arrascaeta não soube fazer que nem o Gerson, o pivô, né, ali é só pivô, o Gerson, o Pedro sabe segurar aquela bola ali, mas fazer o que? Faz parte. E aí tá com essa suspeita de fratura, 2 meses sem o cara. E ali é nosso chefão naquela área ali, cara. Ele não jogou, você vê que ele não joga, o Flamengo não joga também, cara. É impressionante a questão do Gerson, né? Que o Gerson, ele não deu entrevista. O Gerson não deu entrevista pra repórter, ele nem falou com o torcedor, nada, porque ele já tava ciente, né? Ele já tava certo, ele não queria se complicar, ia chegar aquela pergunta indesejada. É lógico. E essa participação no Mundial, cara, tá bom, mas ficou aquele gostinho de que faltou um pouquinho, que dava pra subir mais o nível, né? Mas tem dia que não dá, velho. E contra o Bayern, eu acho que o Felipe deveria ter dado um passo atrás, ter mudado a armação. Eu não sei, a gente tá falando hoje porque o Fluminense se classificou, o Palmeiras se classificou, o Al Hilal se classificou, mas faz parte, agora é aprender com isso aí e tem que aprender, não pode ficar nesse erro e achar que deu tudo certo. E a gente melhorar a média de idade, cara, porque tem que tirar uns 30 aí, colocar a molecada nova e procurar alguém que jogue bem ali no meio, no contra 1. É isso aí. Beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações para receber nosso material, né? Chega dando aquele like porque ajuda demais a gente. Eu agradeço, beleza? Compartilha, comenta. Vamos ser recíproco aqui da minha parte e interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.